Falar do Senhor Jesus é um prazer para mim, é um privilégio. Nesta manhã, hoje, nós conversamos sobre isso na escola dominical e eu falei, né, sobre isso. O quanto é prazeroso para mim falar do Senhor. Não me canso de falar do Senhor. E hoje é um dia muito especial, né? Hoje é uma noite de festas. E hoje nós celebramos o culto de Pentecostes. Pensando no cristianismo, né? Ele vem para marcar, para selar uma promessa feita por Jesus, de que mandaria o Espírito Santo para nós, para os discípulos e para nós, né? Mas era uma festa que já acontecia antes. Já acontecia antes essa festa, era uma festa, uma celebração judaica, que acontecia sempre após a última colheita do ano, né? E também ficou conhecida depois que Deus deu a lei para Moisés. E eles celebravam, né, essa comemoração após a primeira Páscoa. E assim foi indo, né, até que chegou no Novo Testamento. E se cumpriu o que Jesus prometeu, que é o envio do Espírito Santo. E eu queria começar essa palavra de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Embora seja noite de Pentecostes, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Queria que você refletisse aí no seu lugar. Qual o lugar mais seguro da sua vida? Já pensou? Qual o lugar mais seguro da sua vida? E eu queria que você pensasse também. Você já imaginou se esse lugar que você pensou aí, que você considera tão seguro, deixasse de existir? Como você se sentiria? Para onde você iria? Já pensou? Isso está acontecendo com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. O lugar que eles consideravam mais importante da vida deles, né? Mais seguro, as suas casas foram devastadas. Nós temos visto as notícias e é triste demais ver aquelas casas abandonadas, destruídas. Vocês já imaginaram como está a cabeça dessas pessoas? Não ter aonde deitar a cabeça para chorar um morto, para chorar a família perdida. E sem esperança de voltar para casa, porque não há mais casa. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Na nossa vida, teoricamente, a nossa casa, teoricamente, tá? Nem sempre é assim, mas teoricamente, ela precisa ser o lugar mais seguro para se estar. O lugar que desejamos voltar quando saímos do trabalho, cansados, da escola. O aconchego do lar é muito bom, gente. O melhor abraço, ele precisa ser dado dentro de casa. A melhor comida tem que ser da mamãe ou do papai. Bom, eu amo ficar com os meus filhos, eu amo estar em casa. Eu amo de sexta-feira à noite colocar as pernas para cima no sofá, assistir um filminho, comer uma pipoca. Eu acho isso tão gostoso, esse aconchego da casa. Mas diante do que nós temos visto, né, nós temos presenciado, e não é só com o Rio Grande do Sul, nós temos visto diversas catástrofes naturais acontecendo, a casa não é tão segura assim. A casa não é um lugar tão seguro assim para estar. A qualquer momento, tudo pode mudar. A gente tem visto diversas catástrofes acontecendo, pessoas perdendo suas casas, seu porto seguro. E parafraseando com Pedro, para onde iremos nós? Aonde nós estaremos? E refletindo sobre essa palavra, não há lugar seguro no mundo. Não há lugar. Por mais que você imagine, eu vou construir uma casa na montanha, você não estará seguro lá na montanha. Se você pensar, eu vou construir uma casa flutuante, você não estará seguro na casa flutuante. Só há um lugar para se estar seguro. E é sobre esse lugar que a gente vai falar hoje. Jesus, ele nos deixou um endereço. Jesus nos deixou uma orientação sobre isso. Aonde seria este lugar mais seguro para a gente estar? Jesus deixou isso na palavra dele. A Bíblia diz que nós passaremos por grandes tribulações. E cada vez essas tribulações serão mais fortes. A Bíblia compara essas tribulações com dores de parto.
Eu não sei aqui qual mulher que já passou por dores de parto, eu não passei. Eu já fui do cesárea logo, resolvi a situação ali. Mas quem já passou por dores de parto deve saber o que eu estou dizendo. As contrações, elas vêm, né? Aí ela já passou, né? Ela dá um alívio, você mal esquece da dor, ela já vem de novo com mais força, né? Jesus compara esse tempo que nós temos vivido com as dores de parto. Jesus diz que serão tantas tribulações que elas serão comparadas às dores de parto. E, amados, é ou não é? A gente malemar vê acontecer uma coisa, já vem uma pior que a anterior. São muitas catástrofes que têm acontecido, assim, uma atrás da outra. Mas catástrofe sempre aconteceu? Sim, sempre aconteceu, mas de um tempo para cá, elas vêm se repetindo como dores de parto. Isso porque Jesus diz, né, que haveria um tempo, que esse tempo seria o tempo do fim, e que haveriam essas tribulações, que nós haveríamos de passar por elas. Mas, então algumas pessoas podem pensar assim, vai passar. Daqui a pouco tudo fica normal, vai passar. Mas, amados, quem conhece a Bíblia sabe, não vai passar, vai piorar. Isso não é uma má notícia. Isso é uma boa notícia para nós que conhecemos o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o grande dia do Senhor está próximo, está perto. E Jesus, ele nos traz, né? Ele nos traz alívio para esse tempo. Quando o Pedrinho leu ali, Joel 2, né? Dizendo que nesse tempo ele derramaria o Espírito sobre nós, sobre todos nós. Jesus, ele não derramaria esse Espírito sobre nós para nós vivermos na tribulação, mas para nós passarmos pela tribulação confiantes, firmes e fazendo a diferença nesse mundo. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que nós vamos ter tribulações, passar por tribulações e aflições. Mas temos que permanecer firmes, amados. E Jesus, ele deixou esse endereço, né? Qual é esse lugar seguro para nós? Onde eu posso encontrar esse lugar seguro? Onde eu posso encontrar segurança em meio a tanta calamidade, tantas coisas ruins acontecendo? E aí eu estou falando de aspectos da natureza, mas, gente, olha para a sua volta, não é só aspecto da natureza, não. Coisas muito piores têm acontecido com o próprio ser humano, com a degeneração do ser humano, com os valores sendo torcidos, as pessoas estão perdendo a referência do que é ser humano, do que é ser filho de Deus. E há um sistema trabalhando para que essa referência de Deus realmente seja desconstruída na cabeça das pessoas. Satanás, ele tem grande interesse para que as pessoas achem que isso aí é só uma lenda. Deus é só uma lenda, Deus é só um conto. Satanás tem feito isso, tem deixado as pessoas cegas, para que elas não procurem o nosso Deus, para que elas não procurem esse lugar seguro em Deus. E olha só o que aconteceu, amados. Nós vamos ler aqui em Atos 1, do verso 4 ao 7. Pode abrir as suas Bíblias. Olha só, vamos lá. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Lá no verso 4, Jesus fala assim, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E essa promessa, amados, ela está lá em João 14. João 14 diz o seguinte, verso 15, de verso 15 em diante. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa era a promessa de Jesus. E aqui a gente está vendo um contexto que Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido e os discípulos estavam perdidos. Eles estavam desesperados, porque a esperança deles, o porto seguro deles, onde eles depositaram a confiança deles, havia desmoronado. Todos os sonhos, a esperança, daqueles homens havia se perdido. E eles estavam se sentindo exatamente como essas pessoas que perderam as suas casas, que perderam o dinheiro que tem na conta. Eu dei a referência das casas, gente, mas aqui na nossa igreja mesmo, uma irmã outro dia me disse, acho que ela não está aqui, mas ela me disse que deram um golpe nela e ela perdeu tudo que ela tinha na conta dela. Todo o dinheiro que ela tinha na conta, ela perdeu. As economias dela. E isso deixou ela arrasada. Ela ficou sem chão. Por quê? Porque o porto seguro dela havia sido roubado. E aqueles discípulos, eles estavam também nessa mesma situação. Roubaram o sonho deles. Roubaram a esperança deles. Jesus era a esperança para aquele povo. E essa esperança havia sido perdida. Então eles estavam ali tristes e Jesus, ele aparece, Ele ressuscita e aparece para os seus discípulos, Atos 1, e ali ele fala, ele traz essa lembrança da promessa que ele havia feito lá em João 14. Olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Todos vocês receberão o Espírito Santo. E através disso vocês serão a minha testemunha. Não só aqui, mas em Samaria e nos confins da terra. Jesus fez eles lembrarem dessa promessa. Olha que coisa linda, gente. Diante disso, nesse texto, Jesus ele deixa uma ordem para os discípulos. A primeira delas é que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Jesus ele mostra ali que Jerusalém, enquanto o Espírito Santo não vinha, era o lugar mais seguro para eles estar. E ele pediu também que eles confiassem na promessa de Deus. Confiem na promessa, porque eu derramarei sobre vocês do meu Espírito. E ali, o que acontece? Jesus dá essa ordem para eles. Resultado dessa obediência, se eles obedecessem a Jesus, eles seriam batizados com o Espírito Santo. E o propósito dessa missão, o propósito de ser batizado com o Espírito Santo, para serem testemunhas em Jerusalém e nos confins da terra. Jesus tinha um propósito em voltar para o Pai, em os discípulos serem batizados com o Espírito Santo, para que a palavra continuasse, para que a palavra ganhasse força e se expandisse por toda a terra e chegasse até nós hoje. Glória a Deus por isso, Jesus já tinha esse propósito, Hoje de manhã a gente leu aquele versículo de Salmos, acho que 139, eu não lembro exatamente o versículo, que fala que antes de eu ser formado, Jesus já me conhecia. Glória a Deus. Antes de eu estar aqui, gente, Jesus já sabia que ia passar todos esses anos, eu ia nascer nessa geração aqui, nessa geração louca, para que eu fizesse a diferença nessa geração maluca. Porque eu nasci com o quê? Com as características que Deus quer, que Deus precisa para esta geração. Então, eu já digo para você, se você está aqui hoje vivo, nesta geração, você tem as características exatas para ser usado por Deus nesta geração corrompida, nesse mundo destruído. E olha só, amados, o que os discípulos fizeram diante da lembrança de Jesus? Diante de Jesus falar, olha, peraí, gente, vocês estão desesperados? Mas olha aqui, tem uma promessa. Eu prometi para vocês que não deixaria vocês órfãos, que eu enviaria o Espírito Santo. O que Jesus faz? Fala para eles, perseverem. E lá no versículo 14, o que está escrito? Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas.
Eles perseveraram. Jesus falou, então eu vou obedecer. Porque se Jesus morreu e eu vi esse homem aqui, ressuscitado, falando comigo, como é que eu vou duvidar dele? Não tinha a menor possibilidade dos discípulos duvidarem, né? Então, eles creram em Jesus e por isso eles perseveraram em oração e súplicas. E eles passaram 50 dias ali, orando juntos, clamando a Deus. E assim, amados, hoje nós sabemos o que é o Espírito Santo. Mas vocês duvidam que eles não sabiam? Eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Porque quando Jesus falou que ia ter que morrer para vir o Espírito Santo, eles ficaram até achando ruim com Jesus. Jesus não deveria morrer. Não, Jesus falou, não, eu preciso, vocês não estão entendendo, vocês vão entender depois, porque eu vou permanecer com vocês através do Espírito Santo. Então, eles não tinham a menor ideia do que era o Espírito Santo. Hoje a gente sente o Espírito Santo, a gente louva, a gente sente as pernas mole, a gente sente tremedeira, a gente fala em línguas, né? A gente cai, a gente chora, a gente se alegra, a gente canta e a gente sente a presença dele. Mas eles não sabiam que era isso, gente. E eles passaram 50 dias unidos no mesmo lugar, permaneceram no mesmo lugar, em súplicas, em oração. Amados, olha aqui, o versículo ele fala, em oração e súplicas. O que será que eles pediam para Deus? O que será? Pedir uma coisa que a gente não conhece. Eu vou pedir para Deus uma coisa que eu não conheço. Mas porque Jesus falou, eu vou pedir. Então eu creio que eles ficaram ali. Deus, manda esse Espírito Santo que Jesus prometeu. Nós queremos esse Espírito Santo. Nós desejamos por ele. Envia o teu Espírito Santo sobre nós. Faça o que Jesus falou para nós. Faça acontecer nas nossas vidas. E ali, gente, eu acho que não era uma simples oração, não. Porque suplicar é clamar, é botar a cara no pó, é implorar para o Senhor. Por favor, Senhor, nós não merecemos. Nós não merecemos o teu Espírito. Nós não merecemos que o Senhor esteja conosco, porque somos falhos. Olha quantos erros, quantos defeitos que nós temos. Eu imagino os discípulos orando desse jeito. Um é violento, um é traidor, outro não crê, é Tomé. Quantos de nós não cremos também? Quantos de nós não cremos? E o Espírito Santo já veio, já está disponível para todos nós. E mesmo assim tem gente dentro da igreja com o coração endurecido e não recebe o Espírito Santo. Mas hoje vai mudar, em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Então eu acredito que eles pediam, né, nessas súplicas, nessas orações, eles pediam por Jesus. Ou pelo Espírito Santo. E lá, gente, chega Atos 2. E aí é onde tudo acontece. Ô, glória. Vamos ler? Atos 2, do 1 ao 8. Esse texto é lindo. Eu recomendo, quem não leu ainda, que leia na sua casa ele inteiro. O livro de Atos é um livro que eu mais amo da Bíblia. Mas o Atos 2 inteiro você leia, porque é o início, ali começa, ali marca a igreja que nós conhecemos hoje, né? E diz assim, Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos o quê, gente? Concordemente, em concordância, no mesmo lugar. Unidos, como Jesus falou que eles tinham que ficar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluias! E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam
e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um na nossa própria língua, que somos nascidos? Olha que coisa linda, gente, aconteceu ali. Algo tremendo, algo grandioso aconteceu ali. Gente, eles perseveraram em oração e a promessa se cumpriu na vida deles. E todos os que estavam ali à sua volta ficaram maravilhados, conforme diz o texto. E a gente vê que depois disso, Pedro faz um discurso e 3.000 almas são entregues ao Senhor Jesus. As pessoas caem, se prostram diante de Deus por causa daquele momento maravilhoso, e que esse momento, esse mesmo Espírito, né, ele está disponível até hoje para nós. Não foi algo específico e que se encerrou ali, não. Ele está disponível para nós até os dias de hoje. E aí temos algumas lições nesse texto, né? Que eu estava falando sobre lugar seguro, né? E Atos 2 nos mostra o único lugar seguro diante das tribulações. Ele mostra que o único lugar seguro é estarmos unidos no mesmo propósito, perseverando em oração e súplica. Esse é o único lugar seguro. Não é a casa flutuante. Não é a casa nas montanhas. Não é pegar e aí comprar lá com Elon Musk um espaço lá. Ir para o espaço. Tem gente pensando em ir para o espaço, gente, porque todo mundo sabe que esse mundo aqui está prestes a acabar. Se você acompanhar a notícia, você vai ver. Todo mundo sabe que o nosso mundinho logo, logo, ó, pá, explode. E tem gente buscando aí, né? Elon Musk está lá fazendo um jato aí para levar as pessoas para o espaço. Não é lá, gente. Não é esse lugar, o lugar mais seguro. O lugar mais seguro diante das tribulações é estarmos unidos no mesmo propósito, perseverando em oração e súplica. Sabe o que está acontecendo com os irmãos do Rio Grande do Sul? Os que perseveraram em orações e súplicas. Eles perderam as casas deles, perderam roupas, perderam tudo que tinham. Mas eles estão felizes. Eles estão trabalhando, eles estão ajudando. Eles não desmoronaram, porque a fé deles está no Senhor. O porto seguro deles está em Deus, no lugar da habitação do Senhor. Então, o lugar mais seguro para estarmos é perseverando unidos em oração, amados. É na presença de Deus que precisamos estar, tendo uma vida de oração e intimidade, que vamos conseguir resistir os dias maus. É na comunhão com os irmãos que conseguimos perseverar em oração. Veja os discípulos, eles permaneceram unidos no mesmo lugar. Jesus falou, permaneçam em Jerusalém. E eles permaneceram unidos no mesmo lugar. E por isso, né, eles receberam o Espírito Santo. E aí outra lição que o texto vai nos dizer é que a oração e a palavra de Deus precisa ser o lugar da nossa habitação. Você tem que permanecer unido em oração. E a palavra de Deus e a oração tem que ser o seu lugar da habitação. Lá em Salmo 119, versículo 114, está escrito: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. É lá que eu fico, que eu permaneço. É na tua palavra. Porque pode vir a tempestade, pode cair a minha casa, mas eu estou firme na rocha, que é Jesus. Por isso eu espero na palavra de Jesus. Salmo 91, diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pode cair a casa. Eu estou tranquilo, porque eu estou na sombra do Onipotente. Salmo 91, 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Então, a palavra de Deus tem que ser o lugar da nossa habitação. É em Deus, né? É este lugar que nós precisamos estar. Os discípulos receberam uma palavra de Jesus e confiaram nela. E, amados, aqui eu quero fazer uma observação.
eles não simplesmente confiaram na palavra de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles clamaram. Eles pediram, faça em nós, Senhor. Eles oraram e suplicaram durante 50 dias, pedindo este lugar, pedindo esse Espírito Santo que Deus, que Jesus falou que viria sobre eles. Então, isso fica de uma lição para nós. O Espírito Santo, ele está aqui disponível para nós hoje nessa igreja. Eu estava ali sentindo minhas pernas tremendo, sabe? Sentindo as minhas mãos tremendo, sentindo aquela presença do Espírito Santo aqui tão grande, tão forte. Então, se eu não estou sentindo essa presença neste lugar, algo de errado está acontecendo comigo. Eu tenho que clamar ao Senhor. Senhor, manda o teu Espírito Santo para a minha vida. Sabe por quê, amados? Porque se você não tiver essa presença, você está vulnerável. Se a tua casa cair, você cai junto. Se o dinheiro da tua conta bancária cair, você cai junto. Se você perder aquilo que você tem mais de precioso nessa terra, você morre junto. Esses dias eu estava vendo um vídeo e falando que, não sei se vocês ouviram, é uma teoria da conspiração, mas que haveria um apagão nos bancos de internet e muitas contas bancárias poderiam sumir, desaparecer. Aí eu fiquei imaginando, gente, imagine quem tem o coração nas riquezas. Pensa o que poderia acontecer. Quantas vidas seriam destruídas por causa disso? Porque o lugar de segurança dessa pessoa está no dinheiro. Está como diz a palavra de Deus, está nas riquezas da terra. E Jesus fala o que para a gente? Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. O nosso tesouro está no céu. O lugar da nossa habitação é no céu. Essa terra aqui é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias difíceis e vão piorar. Como Jesus falou, são dores de parto. Nós vamos viver dias piores. Se nós não perseverarmos, não buscarmos essa presença do Espírito Santo, como resistiremos? Não vamos resistir. Se você não tiver uma vida de oração, de súplica, como os discípulos fizeram. Gente, eles estiveram com Jesus. Eles caminharam com Jesus. E eles perseveraram em oração. Eles conheciam Jesus. Isso é exemplo para nós. É modelo de fé para nós. É modelo a ser seguido. Eu também vi esses dias um vídeo da cantora Nívia Soares. Até compartilhei com as meninas da minha célula. E eu vou usar as palavras que ela diz no vídeo. Parafraseando aqui, com a Nívia Soares. Ela dizia assim: estão vindo dias tão difíceis que será praticamente impossível sobreviver espiritualmente. Se você não buscar a Jesus no seu secreto. Se você não ler a Bíblia no seu secreto. E não tiver o Espírito Santo de Deus como seu melhor amigo. Tamanha quantidade de engano que serão disseminados nos últimos anos, nos últimos dias. Quem não tem visto quantos enganos? A gente vive a geração do fake news. A gente nem sabe mais se a notícia é verdadeira. Se é verdadeira ou falsa, porque é tudo fake news. Muitos enganos estão sendo disseminados. E se nós não tivermos esse momento de intimidade, não tivermos esse tempo de comunhão com o Espírito Santo, essa busca pessoal, gente, secreto, é você e Deus. Claro que nós estamos aqui juntos, reunidos em oração na igreja, porém, o dia a dia é na sua casa. É você e Deus. E não adianta terceirizar marido, não adianta terceirizar. É você e Deus. Esposa, não adianta terceirizar. É você e Deus. É a sua intimidade com Deus. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai. Esposa não vai salvar marido, marido não vai salvar a esposa. É você e Deus. Se isso não quebrantar o nosso coração com essa palavra, amados, nós estamos petrificados. Nós temos que suplicar ao Senhor que tire esse coração de pedra e nos mandar um coração de carne, como diz a sua palavra. Precisamos de ter essa intimidade com o Espírito Santo. Lá em Atos 2 também, ele nos ensina que você precisa
permanecer nesse esconderijo até ser cheio do Espírito Santo. A sua oração e súplica não pode acabar. Você tem que permanecer neste lugar, no secreto. É todo dia, é toda hora, é todo momento conectado com o Espírito Santo. É no seu secreto. Então, temos que permanecer nesse esconderijo até ser cheio do Espírito Santo. E os discípulos permaneceram e por isso foram cheios do Espírito Santo. Eles permaneceram. Não adianta eu orar um dia e desaparecer. Que intimidade que eu tenho? Intimidade é todo dia junto. É comer junto, é deitar junto, levantar junto. Pedro, lá em Atos 2, do 17 ao 21, quando ele está dando o discurso lá, né, falando para as pessoas o que era aquilo que eles estavam vendo, ele faz eles lembrarem de Joel 2, que o Pedrinho leu aqui para nós. E ele diz assim, do 17 ao 21, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias! Se nós não estamos vivendo isso aqui, algo de errado está acontecendo com nós. Porque é promessa de Deus que já foi derramada sobre a igreja do Senhor Jesus. Já está disponível para nós. É só acessar, é só invocar, é só clamar que o Espírito Santo virá sobre nós. E se você não está vivendo isso, ó, se você não está tendo sonhos proféticos, se você não está profetizando, se vocês não estão tendo visão, se vocês não estão falando em novas línguas, está faltando algo aí, né? Está falando que é para nós. É promessa de Jesus. Se Jesus prometeu, eu quero. Se Jesus prometeu, eu quero tudo que Jesus prometeu. Amém? Então, diante disso, eu pergunto para você, amados, o quanto você tem permanecido em oração, buscando a presença do Espírito Santo? O quanto você tem permanecido neste lugar da habitação do Senhor? O quanto você tem depositado o seu tesouro no céu? Eu pergunto a você, e eu digo que ele está disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas muito de nós negligenciamos, muito de nós não pedimos, venha Espírito Santo sobre minha vida. Eu te quero, eu te recebo na minha vida. Controla a minha mente, controle o meu coração, controle o meu caminhar, controle as minhas decisões, me leve aos lugares que o Senhor quer que eu vá. Não me deixe eu mesma me enganar, porque o nosso coração é enganoso, a palavra diz. Enganoso é o coração do homem. Se eu me deixo ser levada pelas minhas emoções, pela minha razão, e eu não entrego isso ao Espírito Santo, eu estou fadada à destruição, à minha destruição, à minha autodestruição espiritual. E por fim, amados, o que Jesus trouxe ali, né, para os discípulos, tinha um propósito muito claro. Jesus deixou muito claro qual era a missão e qual era o propósito disso tudo, de permanecer, de receber o Espírito Santo. E o propósito qual era? De anunciar as boas novas de salvação. Jesus, quando ele termina de falar, depois disso tudo, ele termina de falar e fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E ele falou isso ali para os discípulos, mas essa é uma ordem para todo aquele que serve Jesus.
Se você se converteu a Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus e é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não se conforma em ver uma pessoa morrendo sem Jesus. Você, quando vê alguém para partir sem Jesus, você fica desesperado. E se você souber, então, que essa pessoa partiu sem conhecer Jesus? E você podia ter falado de Jesus para ela. Constrange o nosso coração, porque é o Espírito Santo que nos constrange. É Ele que nos constrange, porque é a ordem que Jesus deu para nós. Jesus morreu para que todos fossem salvos. Todos precisam ser salvos. Jesus quer que o maior número de pessoas, Jesus quer que todo mundo seja salvo. Foi por isso que Ele pagou aquele alto preço lá na cruz. Não foi à toa. Mas Ele precisa que eu e você, que nós abrimos a nossa boca e falamos das boas novas e pregamos o evangelho aonde, em qualquer lugar, em todo o tempo, aonde estivermos, nós precisamos anunciar esse Jesus maravilhoso. E assim foi com os discípulos. Quando eles receberam o Espírito Santo, Jesus mandou que eles permanecessem, né, em oração e súplica. E eles também permaneceram depois, porque eles sabiam que a oração e a súplica atraía o Espírito Santo, aquecia o coração deles com a presença do Espírito Santo. E ali eles partiram e foram operando grandes maravilhas. Milagres aconteciam, prodígios aconteciam, e mesmo a igreja sendo perseguida, eles permaneciam. Eles fugiam para outro lugar e levavam Jesus para outro lugar. Eles não estavam nem aí se estavam sendo açoitados, se estavam sendo presos. Eles estavam levando Jesus. A palavra de Deus para essa noite, a palavra de Deus para a sua vida, é que você permaneça na presença do único que pode te colocar, que pode te fazer chegar a Deus, a Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva para Jesus. Ele nos aproxima de Jesus. Ele nos revela aquilo que está errado em nosso coração. Não precisa de pastor falar. Não precisa de ninguém te acusar, porque o Espírito Santo ele não é acusador. O Espírito Santo é um gentleman. Ele é um príncipe, lindo, maravilhoso, cheiroso. E ele chega com carinho. E ele sabe como falar com você. Ele sabe como te constranger. Ele sabe como mostrar a sua incredulidade. Ele sabe como mostrar a sua falta de fé, a sua falta de perseverança. Ele sabe como mostrar aquilo que só você conhece e ninguém mais conhece. O seu caráter falho. Ele mostra, ele acende a lanterna na podridão da nossa alma. Ele se revela para nós dessa forma. E não é para nos destruir. Porque o Espírito Santo, o grande objetivo do Espírito Santo é nos preparar para o grande dia do Senhor. O Espírito Santo quer que eu e você, que cada um de nós aqui, sejamos salvos. E é por isso que ele tem um amor tão grande por nós. É por isso que ele nos constrange quando nós estamos falhos na presença de Deus. Quando nós estamos saindo da rota, ele nos puxa de novo. Ele nos traz. Ele usa pessoas para falar conosco. Ele usa um filme, ele usa um livro, ele usa uma circunstância. Ele fala conosco de todas as formas. Olha que coisa linda, gente. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, que nós celebramos a ceia, nós estamos também, anunciando a morte do Senhor. Nós estamos comunicando que o Senhor virá. Olha que coisa linda, gente. Toda vez nós falamos isso aqui quando a gente participa da ceia. Nós estamos dizendo, é certo que o Senhor virá e não tardará. E eu quero estar preparado quando esse dia chegar. E só tem um jeito de eu estar preparado quando esse dia chegar, que é permanecer na presença. É buscar ser cheia do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que vai me levar para esse lugar. Não tem outro jeito. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso estar entre os irmãos, eu preciso celebrar, eu preciso adorar, eu preciso buscar isso, eu preciso clamar, invocar, suplicar, para que esse Espírito não se aparte de mim, para que esse Espírito não me deixe enganada, porque eu posso me enganar,
Eu posso achar que eu estou no caminho correto. Eu posso achar que eu estou indo na direção de Jesus. Eu posso achar que eu estou santa. Mas o Espírito Santo é o único que pode me revelar aquilo que eu ainda não sei. Davi fala isso, gente. Davi fala: Senhor, sonda, olha para mim, Senhor que me conhece, que esquadrinha o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau. Essa tem que ser a nossa oração para o Espírito Santo. Olhe para mim, Espírito Santo. Veja se há algum caminho mau e me ajude a me livrar dele. Me ajude a permanecer na presença do Senhor Jesus. Porque eu quero ser salvo. Porque eu quero fazer a diferença nesse mundo. Porque eu quero anunciar o reino de Deus até os confins da terra. Você tem feito essa oração, amados? Essa precisa ser nossa oração. Precisa ser a minha oração. Precisa ser a sua oração. Porque os dias estão maus e vão piorar. Mas Deus tem eu, tem você aqui nesse mundo. E nós somos luz da terra. A palavra diz: vocês o quê? Sal da terra e luz do mundo. Existe luz nesse mundo. E essa luz sou eu e você. Amados, como eu falei, hoje é um dia de festa. É uma noite de Pentecostes. E eu não queria que você voltasse para sua casa sem sentir essa presença. O Espírito Santo está aqui. Ele é real. Ele é lindo. E Ele veio para mudar o nosso coração, a nossa história. Muitas vezes uma história terrível. Muitas vezes histórias de destruição. De que nós não temos mais esperança. Mas esse Jesus, esse Espírito Santo, hoje, Ele está aqui para te trazer esperança. Eu não sei como você entrou aqui nessa igreja hoje. Eu não sei nada. Não sei a vida de ninguém aqui. Só sei a minha e do meu marido. Mas o Espírito Santo conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você precisa nessa noite. E eu queria te convidar a se levantar. E eu queria te convidar para cantar conosco um louvor. E nós vamos fazer uma dinâmica aqui diferente hoje. Se coloque de pé, amados. Cante conosco. Cante como uma oração a Deus. Fecha os teus olhos e deixa o rio de Deus fluir na tua vida. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Peça o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Cante com todo o teu fôlego. Cante como se o amanhã não existisse. Cante, entregue seu coração a Deus nessa hora. Aleluias.